Mostrar para vocês um pouquinho sobre manutenção preventiva. E às vezes por isso que é complicado dar certos valores, certas coisas montado, porque quando você desmonta, acaba encontrando mais coisas. A não ser quando às vezes o cliente não queira trocar. Aí a responsabilidade já passa para o dono do carro. Então com esse Sandero aqui, o cliente pediu para trocar a correia dentada, comprou até as peças. É o que eu sempre indico às pessoas, podendo comprar a original do carro mesmo, na de concessionária, a melhor coisa. Comprou a original da Renault, aí veio com a correia, o tensor, aí logo aproveitar logo trocar a bomba d'água preventivamente. Ele não tinha problema, mas alertei ele tudo e logo aproveitou, comprou logo. Tá aqui, no caso, as peças original. Só que quando eu desmontei, é o que eu encontro no meio do caminho, né? É onde eu passei para ele para ver se ele queria trocar ou não. Fui ver, ó, a correia de fora, que a gente fala poliver ou de acessório, ou fala de serviço, a correia, tudo para estourar já. Aí o que acontece? Se eu deixasse, ia funcionar, ia fazer o serviço que ele pediu, que era a correia dentada, só que isso aqui deixava ele na mão, a correia toda rachada, ressecada já. Aí passei o vídeo para ele, poder ver se ele logo quiser trocar. As duas polias, a polia lisa que a gente fala que toca a correia, já está começando a roncar também. Então são duas coisas que até então o cliente não vai gastar nada na mão de obra, mas vai aumentar em peça. Mas só para vocês terem a noção, mesma coisa o calço do motor, coxinho, até então também como que ele tá, já rachado já. Então tipo assim, tem que tirar ele para trocar a correia, não adianta. Então vai aumentar ele peça, mas em compensação evita ficar às vezes ele na estrada. Então eu falo para vocês, às vezes como é difícil às vezes se programar para dar manutenção em carro. Porque o cliente já veio com as peças para me trocar, só que como eu desmontei, apareceu mais coisa. Como combinado com ele era só a princípio correia dentada, até então, mas como eu encontrei mais peça, que já tá o acesso fácil para trocar, já passei para ele. Aí logo vai logo aproveitar trocar, para evitar de ficar na estrada ou algo do tipo. Mas o que eu falo para vocês, às vezes só manutenção preventiva nesses casos. É por isso que às vezes, o ministro está trocando peça desnecessário. Às vezes não é desnecessário, às vezes para evitar de ficar lá na frente com o carro na estrada, com a coisa que já está na mão para mexer. Mas aí só para vocês terem um detalhe só de o que é, né, manutenção de carro e sobre peças de manutenção preventiva para evitar de vocês ficarem na estrada. Fica uma curiosidade para vocês aí. E ainda tem mais um detalhe que eu vou mostrar para vocês depois. Então pessoal, continuando aí, ó, o que aconteceu? Eu mesmo revisei esse arranque desse carro, um Palio, revisei o arranque todo. Só que acontece, essa peça aqui não tinha botado nova, porque até então estava funcionando, fiz o teste em bancada, estava tudo normal, então não vi necessidade de trocar ela. O que aconteceu? Com 15 dias que eu tinha mexido no arranque, o carro, e essa peça, engraçado, essa peça avisa quando ela dá problema. Ela não dá problema se de vez não. O cliente não sair, desligou o carro, ligou normal em outros lugares. Quando depois foi sair, cadê que o carro quis pegar? Aí me ligou, eu tava em plena sexta-feira, já quase 4 horas da tarde. Eu pedi um menino para ir lá, no caso, ver para mim. O menino praticamente só empurrou o carro para poder botar o carro para funcionar. Então o que eu falo para vocês, essa peça aqui, ó, eu não tinha botado nova, tava boa e foi obrigado a trocar ela. Aí trouxe o carro para oficina, agora tô trocando ela, botando ela nova, porque eu falo para vocês. Então, ainda bem que esse cliente é um cliente compreensivo, porque eu tenho certeza, se fosse dependendo do cliente aqui, pô, mexi no arranque, gastei um dinheirão e o arranque tá com defeito. Só que aqui foi uma peça que eu tentei ajudar ele para não encarecer mais, que já estava gastando. Tentei aproveitar e literalmente me lascou também, que eu tive que ir lá socorrer ele ficou na estrada. Então o que eu falo para vocês, então às vezes tem peça que até é complicado você falar assim, ou você troca logo de uma vez, preventivo mesmo, ou você arrisca. Mas eu fiz um vídeo mandando pro cliente, ó, revisei o arranque todo, só deixei essa peça, porque entre aspas ela é mais fácil de trocar, como de fato é, você não precisa mexer no arranque todo. Porém, a infeliz me deixou na mão e eu não fui confiar nela, o que aconteceu. Então, você ver o que é a profissão, né? O que é o componente elétrico, né? Você olha assim, você diz que tá tudo bom, mas pro final deixou na estrada, mas graças a Deus eu consegui resolver. O cliente depois me agradeceu por ter lá socorrido ele, que negócio todo. Mas, sendo realista, o carro ficou a pé por esse detalhe aí. Curiosidade para vocês aí. Valeu!